sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bem-vindo ao Raízes, um programa que valoriza a cultura, a tradição e as histórias que fazem parte da nossa identidade. Hoje, nos nossos estúdios, temos os convidados, né? A Cristiane, deixa eu dar uma olhada, a Cristiane Rampazzo, Bondan Rampazzo. A Cristiane é uma bancária aposentada, historiadora, e ela fez um trabalho de dissertação sobre o Francisco Sanches, o Paco, né? E temos também aqui o Giovanni Lazzarotto, que é o trineto do Paco. O Giovanni vai, e assim como a Cris, vão contar um pouco dessa história para nós, uma figura muito controversa que atuou muito nas barrancas aqui do nosso Rio das Antas. Perfeito. Cristiane, antes de começarmos, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação. Quem é a Cristiane, de onde ela vem, quais são as raízes da Cristiane? Então, boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui. Meu nome é Cristiane, eu sou natural de Bento Gonçalves. Os meus ascendentes são de origem italiana e suíço-francesa. Meu pai é nascido aqui em Farroupilha, onde eu tenho vários parentes, conhecidos e amigos, né? E eu resolvi estudar o Paco, o Francisco Sanches Filho, que ele tinha o apelido de Paco, então vou sempre me referir a ele como Paco, por ele ser uma figura, como eu costumo dizer, interdisciplinar. Através da história de vida dele, da trajetória dele, a gente consegue, assim, ter informações mais precisas de como era a vida na região de colonização italiana, ali no fim do século XIX, começo do século XX. Perfeito. E você, Giovanni? Fale-me um pouco do Giovanni. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui presente, pelo convite, por a Cris ter me convidado também por dar essa entrevista. Eu sou natural de Bento, nasci e me criei lá em Bento. Sou descendente de italiano e de espanhol por parte do Paco, né? Exato. Pela minha avó paterna. Mas sou criado em meio a essa cultura italiana, né? Que me incentiva a valorizar os meus antepassados e dar valor ao que a gente tem, né? O que nos pertence. Cristiane, eu gostaria que você contasse para quem nos assiste quem era o Paco. Em que região ele atuava, o que ele fazia, por que existe por que a história desse homem despertou em você a curiosidade de fazer uma tese, uma história ali, criar como eu vou te dizer, de criar você me disse antes a tese, né? É uma dissertação. Uma dissertação, desculpa. Isso. Não tem problema. O que acontece? Como eu sempre morei em Bento Gonçalves, a gente ouvia muito falar do Paco. Teve uma época, ainda antes de eu fazer a graduação em História, que eu disse, mas Jesus, por que só falam desse Paco, né? Mas eu deixei assim, não fui atrás, não dei bola. Aí eu fiz a graduação, o tempo passou, fiz especialização. Quando cheguei no mestrado, eu tinha que ter um assunto, né, perante a banca de seleção do mestrado, para mim trabalhar. E aí a memória me chamou para o Paco, né? E eu propus que a minha dissertação trabalhasse com o Paco, com a história de vida dele, né? E foi aceita. Inclusive nós estávamos em 4 na banca e 2 professores já conheciam a história dele. Do Paco. Né? Porque assim, ele não era só um indivíduo que nasceu no interior de Bento Gonçalves, hoje Pinto Bandeira, na época era distrito, e que viveu em Bento Gonçalves e Veranópolis. Ele, como trabalhava como cabo eleitoral do Partido Republicano,
Ele andava por toda a região. Nós estamos falando no ano de aproximadamente, para situar nossos... Na década, assim, ali de 1915, 1920, porque o Paco nasceu em 1889. Ele é descendente de imigrantes espanhóis, mas eles foram assentados em lotes onde eles estavam rodeados por imigrantes italianos. Inclusive a esposa e a outra companheira dele também são de ascendência italiana, né? Então, possivelmente, os pais dele migraram para o Brasil juntamente com os italianos. Com outros espanhóis e com italianos também, né? Eles partiram de Almeria, na Espanha, chegaram aqui em 1889, a mãe dele estava grávida, ele era o 5º filho, e viveram sempre aqui, no início no interior de Bento Gonçalves, depois eles se mudaram para o interior de Veranópolis, na Quinta Magra? Na Quinta Magra, mas é a Capela Nossa Senhora da Pompeia, onde ele foi assassinado numa emboscada em 1931. E Cristiane, por quê, né? Por que existe tanta história sobre o Paco? Conte algumas, né, para nós. Por que o Paco é uma figura tão polêmica dessa região? Porque, assim, tem alguns trabalhos acadêmicos que dizem, que procuram responder a pergunta se ele era um herói ou um bandido, tá? Na minha dissertação eu não trabalhei com essa questão. O foco era ver se o Paco continuava, depois de tanto tempo, sendo lembrado na região, se ele estava na memória coletiva da região. A resposta é sim, né? Sobre ele tem reportagens jornalísticas, tem um vídeo da RBS, dos curtas gaúchos feitos, tem livros, tem trabalhos acadêmicos, tem podcast. Então, por que ele é tão interessante? Porque ele era um valentão, né? O Paco, ele era bom de jogo, ele era bom na mira de utilizar arma, né? E naquela época a gente sabe que a justiça ficava bem distante das colônias da região do interior, né? E ele acabou com as atitudes dele agradando alguns que foram amigos, que ajudaram ele depois, e acabou desagradando a muitos, né? Então, essa questão, esse dualismo do Paco de ser bom e de ser mal, que chama atenção. Digamos assim, uma história que eu poderia contar dele. Eu entrevistei um descendente de espanhóis em 2021 e ele me disse assim que a família deles era muito pobre. Muitas vezes não tinham o que comer. E moravam lá na 9ª seção, no Rio das Antas. E quando o Paco às vezes precisava se esconder da polícia, assim, que ele estava sendo perseguido, muitas vezes ele se escondia na casa do avô desse senhor que eu entrevistei. Só que lá eles não tinham comida nem para eles, quanto mais para o Paco. Então o Paco ia nas redondezas, muitas vezes ele até atravessava o rio para conseguir algum cacho de banana, alguma galinha perdida, para levar para casa desse hospedeiro dele. Então, na verdade, ele se escondia lá, mas ele ajudava a família, né? Sim. Então, é uma versão boa dele. Outras histórias dão conta que ele teria assassinado mais de 100, 200 pessoas. Eu não acredito, porque nós temos no arquivo público aqui do Estado os processos judiciais nos quais ele foi arrolado, né? 3 deles são por assassinato, né? Então, desses 3 assassinatos,
eu conheço, eu concordo, mas dos outros a gente não sabe se é a mania das pessoas aumentarem as coisas, né? Ou se realmente ele matou outras pessoas. Comprovadamente só tem essas 3 pessoas. Sim. Cristiane, o Paco começa a vida dele como balseiro? Não, o Paco começa como agricultor, né? Depois ele começa a virar negociante, ele negocia mulas, ele negocia terras, né? Ele ganha também bastante dinheiro no jogo. Ele gostava de um jogo da tampinha, né? Que ele enganava as pessoas que jogavam com ele. Ele, quando jovem, foi residir com a irmã mais velha dele, que já estava casada, né? Em Nova Pompeia, atual município de Pinto Bandeira. E acabou aprendendo táticas de como roubar nos jogos também. Nesse jogo da tampinha, carteados, enfim, demais jogos que jogavam, né? Ele foi aprendendo essas táticas e mais tarde foi ele começar a jogar, né? Jogar para ganhar dinheiro. Sim. Ele foi também sobrevivência. Exato. Então. Ele foi também balseiro, né? Eles levavam madeira lá do Rio das Antas, em Veranópolis, para Porto Alegre. E ele foi também, por muito tempo, cabo eleitoral. E a gente sabe que ele recebia para fazer esse serviço. E ele era do Partido Republicano. Então, ele ajudava os candidatos do Partido Republicano a se elegerem na região. Nessa época, o voto, ele era o voto aberto, como a gente diz, né? As pessoas diziam em voz alta, num grande grupo, em quem votavam, era isso? Nessa época do Paco, o que o Paco fazia? O voto a cabresto era forçar as pessoas a votarem no candidato que ele apoiava. Então, como ele era republicano, por exemplo, em Bento Gonçalves, nós tivemos um intendente que ficou 30 anos como intendente. E que o Paco, com certeza, ajudou a eleger. Quando esse intendente, que era o Carvalho Júnior, saiu, entrou um outro, que era o Pianca, que também utilizou os serviços do Paco. A mesma coisa aconteceu em Garibaldi e a mesma coisa aconteceu em Veranópolis. Então a gente pode dizer que o Paco era aquela pressãozinha para a pessoa votar no candidato do qual ele era cabo eleitoral. E a historiografia conta que muitas vezes essa coerção era feita de modo violento, né? Porque o Paco não tinha medo de nada. Sim. Né? E até porque tem o outro lado que, como ele trabalhava assim, favorecendo os políticos, ele acabou meio que sendo protegido por eles. Então, às vezes, ele cometia alguns furtos, fazia alguma coisa errada, como a gente costuma dizer, e ele nunca era condenado porque ele tinha proteção policial. Principalmente do Otacílio Vaz, que era subintendente e delegado de Alfredo Chaves, que era o antigo nome de Veranópolis, que dava essa proteção para ele, e depois o lucro do furto era dividido. Entre os dois. Entre os dois. Até a hora que o delegado quis ficar com a maior parte, e aí deu briga, né? Acabaram se aproveitando dessas habilidades que o Paco tinha e desse medo que a sociedade, a população tinha dele, né? Claro. Para conseguirem a vitória nas eleições. E quando o Paco não prestava mais para eles, né? Deram um pé na bunda, como dizem, né? E aí ele passou a ser marginalizado. E isso, passou a ser perseguido, né? Até a morte dele. Porque o que acontece? Nós tínhamos 2 partidos que disputavam o poder político aqui na região, que era o Partido Liberal e o Partido Republicano. Porém, esses 2 partidos, no final da década de 20, vão se unir para que consigam eleger Getúlio Vargas,
né? E esses partidos unidos, não tendo mais a concorrência, a competição entre eles, eles não precisavam mais de pessoas que fizessem o serviço que o Paco fazia, de cabo eleitoral, né? Sim. Então, a situação ali, a partir de 1930, ela acaba se invertendo. E na década de 30, nós vamos ver que esses justiceiros, essas pessoas que trabalhavam da mesma forma que o Paco, acabaram sendo eliminadas, né? Qualquer pessoa que desafiasse, que fosse uma ameaça ao poder, não era bem-vinda. Temos o exemplo de Lampião, que morreu também em 38, se não me engano, assassinado, né? O Paco foi assassinado numa emboscada em 1931. Então eles não precisavam mais do serviço dele, mas ele sabia de muita coisa. Sim, ele era um arquivo. Ele era um arquivo, né? E a morte dele eu considero uma queima de arquivo, né? Porque ele sabia coisas que podiam comprometer muitas pessoas. E pessoas importantes. Pessoas importantes, claro. Giovanni, ser descendente do Paco, como a família sentiu isso durante anos? Como foi? Existiu preconceito? Teve dificuldades? Conta um pouquinho desse lado da família, ser da família do Paco, do Francisco Sanches Filho, né? Isto, creio eu, os familiares, né, meu bisavô, irmão dele, não gostavam de falar muito sobre, né? Creio eu que eles se envergonhavam da situação, por causa que tinha os que gostavam do Paco, como já citado antes, e tinha os que não gostavam. E eles procuravam não falar sobre a história do Paco, os acontecimentos que teve. Eu tive esse interesse pelo Paco quando era pequeno, que a minha avó nunca foi de falar, mas para mim, eu acho, era criança, ela começou a contar. Primeiro me mostrou o livro que fizeram do Paco, né? Os livros, né, que a Giovanni trouxe. O primeiro foi aquele outro lá. Segura aqui, Giovanni, vamos mostrar os livros que o Giovanni trouxe, né? Para quem se interessar pela história do Paco, vale a pena, é muito interessante. Claro. E a minha avó contava histórias do Paco, assim, claro que como sendo uma criança não vai ter o entendimento sobre quem que ele era, né? Sobre o que ele fazia. Mas mais tarde, daí eu fui entendendo, né? Quem que era o Paco. Mas, infelizmente, a minha avó faleceu, eu tinha 7 anos, e eu me lembro de poucas coisas que ela contava, né? A maioria eu fiquei sabendo por outras pessoas, né, da família, ou também dos livros, né? Que as histórias que contavam foram se encaixando com o que dizia nos livros. E a tua avó via ele como? Como um herói? Um bandido? Ou alguém que transitava por esses dois ambientes, esses dois meios? Dois mundos. Creio eu que a família se envergonha por os políticos na época terem se aproveitado dele. E ele ter ido na confiança dos políticos, mas não era assim, né? Eles queriam se aproveitar dele. E foi injustiçado, né? Por causa que muitas coisas que eram cometidas naquela época, talvez nem tenha sido o Paco que fez, mas levou a culpa por causa da fama que ele tinha. Sim. E o meu bisavô, o irmão dele, principalmente, não gostavam de falar. Até um filme que era para ser feito sobre o Paco não foi autorizado pela família, né? Por causa dessa vergonha que tinham. Como dizem, né? É legal ver o palhaço na praça até que não seja da tua raça, né? E não gostavam de falar sobre ele. Mas acredito eu que a história tem que ser contada, a história está ali, e ser mostrado que nem tudo o que dizem é verdade sobre o Paco, né? Porque pelo que eu entendi aqui conversando com vocês, que a história do Paco, na verdade, ele fazia alguns serviços sujos para alguns políticos. Sim, isso? Isso, ele foi influenciado por esses políticos, como ele era republicano, né? Ele era um forte
que ele era candidato não, como é que Cabo se diz? eleitoral. Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Isso, me fugiu a palavra. Cabo eleitoral do Partido Republicano da época. Então, esses políticos se aproveitaram desse que ele era cabo eleitoral, né, e das habilidades que ele tinha. Ele era valente também? Ele era valente, claro, e a valentia acabou fazendo ele no final de palhaço, por causa que ocuparam ele, usaram ele até que precisasse, e depois, quando não precisavam mais da ajuda dele, né, despejaram ele até causar a morte dele. Dispensaram ele. Eu queria só fazer uma parte aqui que o Giovanni falou. O Darcy Loz Lusato, nesse livro, que não é todo sobre o Paco, mas ele fala sobre o Paco, ele escreve assim: Paco era uma lenda viva, era um conquistador inveterado, não podia haver rabo de saia, verdade, né? Era assaltante e ladrão, mas à maneira de um Robin Hood caboclo. Distribuía o resultado de suas rapinas entre os amigos, especialmente os patrícios, digamos os espanhóis, sim, e por isso por eles era amado. Muito ele fez, e muito a ele foi atribuído. E como diz o adágio popular, faz a fama e deita na cama, a ele foram imputadas muitas tropelias, das quais nem sequer tinha conhecimento. Então, nem tudo que se fala dele é verdade. É verídico. É verídico. Você é trineto dele. Isso. Por parte de mãe. De pai. De pai. Isso, por parte da minha avó paterna. Ah, okay. Ela era neta do Paco. Ela era Sanches. Sanches, de sobrenome. E essas histórias que ela me contava que despertaram meu interesse, né? Por sim, saber mais a história dele, o que ele fazia, o que ele era, né? Sabe, quando a gente é pequeno, a gente tem curiosidade sobre as coisas, né? E fui me interessando. Até que eu pedia para os mais velhos sobre contarem as histórias, né? De como é que era. Até tem uma história muito interessante sobre o Paco, que eu estava contando para a Cris, que nas andanças dele pela estrada ele encontrou um casal que chorava na rua e ele era curioso, brincalhão, ele queria saber o que tinha acontecido com esse casal. E o casal disse que não puderam casar por causa que não pagaram o dízimo. E então o Paco fez o quê? Ele voltou com esse casal até a igreja, a capela da comunidade, deu uma surra no padre e mandou o padre casar eles. Pra te ver, resolveu. Então, por isso até que tinha muitos que gostavam dele, tinham ele como amigo, e tinha outros que não gostavam por acontecimentos, talvez, que ocorreram, né? E se o Paco estivesse vivo hoje, o que será que ele diria dele mesmo? Vocês têm alguma... Como ele se avaliaria? Um valentão, sem medo de nada? Como seria isso? Eu acho que ele se veria como uma pessoa que não fugia de uma briga, de uma pessoa mesmo valente, né? Talvez ele reconhecesse alguns erros, talvez ele pensasse que poderia ter feito algumas coisas sim, diferentes, não ter confiado em algumas pessoas, não ter cometido alguns furtos, né? Eu acho que ele se veria assim. Eu acredito que seria uma conversa muito interessante ter tido a oportunidade de conversar com o Paco já mais idoso, né? Sim. Sim. Onde ele não estaria mais atuando, né? Com quantos anos ele morreu, Cristiane? Ele nasceu em 89 e ele faleceu em 31, 40 e pouquinhos. Novo, né? E você acha, Giovanni, dentro das tuas pesquisas, do que você falou com a avó, da tua conclusão, o Paco foi injustiçado? Eu acredito que sim, ele cometeu crimes, erros, né? Por conta que foi influenciado, né, a fazê-los, mas ele que escolheu essa vida, né, também. Sim, ele tem que ser responsabilizado, sim, ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. Mas acredito também que sim, que foi injustiçado porque a culpa não foi somente dele.
conforme conta no livro também, como contam os mais velhos. Os demais, o delegado Vaz, Otacílio Vaz, que fez com ele diversos roubos, né? Não foi feita a justiça correta, né, conforme esse delegado, até porque o Paco matou ele antes, né? Mas a culpa acabou caindo somente no Paco. Sim. Os que protegiam ele passaram sempre ilesos. Isso. Acho que é isso que o Giovanni quer dizer. Sim, os que realmente influenciaram e pediram os serviços deles não foram Hoje a gente chamaria julgados. de mandantes, né? Os mandantes. Exato. Ele não pode ser desperdiçado do que ele fez, né? Dispensado o que ele fez, mas também a culpa não foi somente dele. Sim. Ele não fez sozinho. Ele era mandado. Gente, nosso programa está chegando quase ao final, né? Eu convido a Cristiane, né, a fazer suas considerações finais. O que você diria, né? A história do Paco, eu sei que daria um livro, um filme, né, Cristiane? É muito interessante, é um personagem aqui da nossa região que poucos têm esse conhecimento, né? Então, eu apresentei a minha dissertação em fevereiro de 2023 e de lá para cá eu continuo encontrando informações sobre o Paco, seja em livros, seja em reportagem de jornais antigos, né? O que prova que realmente ele permanece vivo na memória regional. E estudar a trajetória dele é muito interessante, faz a gente pensar sobre muitas coisas. Eu sei que nós não temos tempo, mas seria interessante falar dos processos crimes, onde ele foi acusado de 3 assassinatos, mas hoje em dia a gente veria que esses assassinatos não foram premeditados. Isso não quer dizer que ele não tenha que ser responsabilizado, ele tem sim, né? Mas não houve premeditação, foram coisas que aconteceram e que era ele ou os outros. E ele, no instinto de sobrevivência, acabou matando, né? Sim. Então é muito bom conhecer a história do Paco, é uma forma de conhecer a história da região, né? Sim. E você, Giovanni, para dar o fechamento na história do trisavô teu, o que você diria para nós, né? Sim, eu penso que é bom a gente, como a Cris estava falando, conhecer a história, saber dessa história, por causa que influenciou na cultura regional, né? Que somos formados por diversos povos. Claro que a gente tem a influência maior da cultura italiana, né? Que fez a formação das nossas cidades, da região da Serra Gaúcha. Mas que tiveram essa influência ali de espanhóis, poloneses, que ocuparam essas colônias na margem do Rio das Antas. E também sobre como eles se misturaram com as demais culturas, né? Até para sobreviver, os pais dele, do Paco também, tiveram que aprender o italiano, o português, até o Paco, por ter sido uma pessoa que durou bastante, até, né, bem dizer, ele sabia falar 3 idiomas, o espanhol, a língua dos pais, o italiano e o português. Então ele se comunicava com a família, com o povoado, né, italianos, e com as autoridades que falavam português. Então isso deve ter ajudado muito ele, e também de forma que ajudou e de forma que não ajudou também, por causa que se aproveitaram dele, né? Sim. Mas que é bom saber da nossa cultura e também para valorizar o que nós temos aqui, né? Ok. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês, né? Nós aqui dos estúdios do programa Raízes, convidamos a quem nos assiste, permaneçam sempre conosco. Vamos sempre trazer histórias como essas que a Cris pesquisou, do Giovanni, né, que vem lá da sua família. Muito obrigada a todos. Stamattina mi sono alzato
e ho trovato l'invasor.